Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, voltamos aqui com mais um programa Me'av Lebem, de pai para filho. Esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Rezed e Eliav Hassid. Eu não sou rabino, eu não sou morê, eu não sou líder religioso, eu sou apenas um pai estudando a Parashá Shavua com os meus filhos, e esse é um projeto, é um vídeo público que fica perpetuado pela internet aí, fica registrado como arquivo pessoal do estudo da Parashá Shavua para os meus filhos. Não é proselitista, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo e queira se beneficiar dele, fique à vontade. Quem sabe, dessa maneira, se você achar que deve aprender alguma coisa com Deus, com a Torá, com Deus de Abraham, Isaac e Jacob, fique à vontade. Nessa sétima área, Yosef nos ensina como não ser um ditador. É isso mesmo, como não ser um ditador. Como assim? Apesar dos egípcios terem pedido para serem escravizados, ele rejeitou essa ideia completamente e de uma vez por todas de não escravizar esse povo. E deu a eles ao contrário, deu a eles uma oportunidade dessas pessoas trabalharem de forma digna, mesmo estando sob o domínio da monarquia. Veja bem, estava tendo fome. Eles já tinham vendido tudo, já tinham dado todo o seu dinheiro, não tinha mais como trocar. E eles disseram, olha, agora eu não tenho mais o dinheiro, eu estou vendendo a mim mesmo, vendendo as minhas terras, compra a gente e a gente vai ser teu escravo para sempre. Só não deixa a gente morrer de fome. Escravizá-los como eles próprios suplicaram, isto nunca Yosef iria fazer. Isso seria um insulto ao comportamento ético judaico que Yosef já vivia. Yosef comprou todos e tudo que existia para o faraó. Por um lado, diz os nossos sábios, isso tinha um objetivo bom por fazer isto, tá? Por que ele fez isso? Que ele queria que cada um se sentisse estrangeiro na sua própria terra. Isso também faria com que a família de Yosef não seria destratada, né, sofresse perseguição, bullying, etc., por serem estrangeiros também. Mas isso também deu forças para que futuramente o próprio povo judeu fosse escravizado. O que Yosef fez e alguns reis aprenderam com ele também? Acontece o seguinte, quando essas pessoas elas venderam tudo o que tinham, Yosef começou a trocar de lugar, quer dizer, essa terra não é mais tua, agora você vai para outra terra. Quando ele começou a mandar as pessoas para vários lugares de Mitzrayim, as pessoas iriam sair e elas não estariam mais apegadas com aquela terra que a princípio era delas. Automaticamente elas iam se sentir estrangeiras. Como a família dele também estava lá, quer dizer, todo mundo que é estrangeiro, sabe, tem um pouco mais de sensibilidade. Vou explicar para vocês. Tem algumas cidades aqui em Israel, que são algumas cidades que elas estão crescendo agora, são cidades novas, muitos Olim Kadashim estão chegando. Você chega nessas cidades que são novas, você encontra pessoas mais educadas, pessoas mais sensíveis. Por quê? Porque tá todo mundo chegando agora de fora. Tem americanos, tem brasileiros, tem sul-americanos, judeus que estão chegando. Então, se eu estou chegando agora, eu estou chegando mais pianinho, né? Então, muitos são, oi, bom dia, tudo bem? Ah, pois não. Ah, você sabe onde é que é isso? Porque todo mundo está precisando de ajuda de todo mundo. As pessoas são um pouco mais educadas. Se você vai em algumas outras cidades, onde são cidades mais antigas, onde todo mundo já sabe quem é, as pessoas são um pouco mais chutzpah, né? As pessoas não são tão, assim, maleáveis como são. E Yosef fez a mesma coisa. Yosef dividiu para que aquelas pessoas não se sentissem pertencentes e ficassem com o pé um pouquinho atrás. E até porque também, principalmente para preservar a família dele. Pessoas poderiam dizer, o que você está fazendo aqui? Você não faz parte daqui? Às vezes existe esse bullying por parte das pessoas que já moram ali, de não aceitar o imigrante. Como isso é importante. A boa reputação, como é que se diz? Você ser hospitaleiro com o imigrante. Por isso que aqui também Israel, o governo, ele dá N benefícios para que o Lehadash, né, o novo imigrante, ele se sinta em casa e ele consiga se emancipar e viver e tocar sua vida de forma normal, porque não é fácil. Mesmo a gente sabendo que é a nossa terra de Israel, mas não é fácil a adaptação, não é fácil você viver. Diz mais até, os nossos sábios dizem que uma das coisas que faz com que você corrija uma punição, um pecado, uma capará, uma reparação é
quando você muda de nome e quando você muda de cidade, de casa, de estado, de endereço. Porque você vai chegar num outro lugar onde ninguém te conhece, num outro lugar onde ninguém sabe quem você é, e querendo ou não, você vai sofrer por um determinado período até você se estabilizar, até as pessoas te conhecerem. Você perde muita coisa quando você sai do lugar onde você já era conhecido, onde você nasceu. Não tem uma forma de caparar, então não é fácil, nunca é fácil. Então, para que o povo dele também, a família dele, não sofresse com isso, ele também acabou fazendo o que todo mundo se tornasse imigrante dentro da sua própria terra. Já fica uma dica para vocês, quando vocês um dia se mudarem ou forem para algum outro lugar, saibam que sempre é assim. Quando você sai de uma escola e vai para outra escola, quando você sai de uma turma, vai para outra turma, você tem que conhecer os outros amiguinhos, as novas professoras. É normal. Eu, quando era criança, sofria muito, porque minha mãe vivia se mudando, mas como a gente se mudou. Era casa praticamente a cada 3, 6 meses a gente tinha que se mudar. Eu sofri muito com isso. Pedia muito que a mamãe, não muda muito. Viajamos muito o Brasil e muda pra cá, muda pra lá. Quando a gente tinha acabado de se instalar, tinha que mudar de novo. Isso era terrível pra mim. E é normal. Então, é sofredor. Então, Yosef fez isso também para que a família dele não sofresse. Um outro ponto muito interessante que eu não toquei antes, quando as pessoas do Egito foram pedir comida para Yosef, ele disse, olha, só vou dar comida se vocês fizerem o Brit Milá, se circuncidassem. E eles não queriam fazer isso, não era uma prática comum dos egípcios fazer a circuncisão. Quando o povo diz na Torá que eles foram até Faraó e clamaram ao Faraó dizendo, nos dá comida, ele disse, vão com Yosef. A gente já foi com ele. O que foi que ele falou? Ele disse que a gente tem que fazer a circuncisão, tem que fazer o Brit Milá. E aí, vocês não fizeram? Não, a gente não vai fazer. Ele falou, meu amigo, se vocês não fizerem, então não vai dar. É melhor vocês obedecerem ele. E aí, praticamente, foi um único momento em que Yosef agiu, entre aspas, como um ditador, foi quando ele obrigou a todas as pessoas fazerem a circuncisão Brit Milá. Por que ele fez isso? Não era uma prática egípcia, porque ele sabia que quando a família dele viesse, as pessoas poderiam olhar essa prática e dizer, olha, como eles são loucos, como é que eles fazem isso? Isso é bárbaro, não pode. Deus criou o ser humano normal, para que vai cortar? Tem que deixar do jeito que está. Então, para que a família dele também não sofresse com isso, como acontece recentemente, alguns anos atrás aconteceu, alguns dos nossos rabinos disseram que até pouco tempo atrás, alguns países na Europa estavam proibindo os judeus de fazer a circuncisão, o Brit Milá, achando que isso era uma prática medieval, que a criança sofria com isso, que tinha que acionar os direitos da criança, o conselho tutelar, a ONU e etc, porque era algo bárbaro para se fazer. E foi provado mais de uma vez, através por médicos, que é a coisa mais saudável se fazer e que a sabedoria judaica de como se faz rápido era 1000 vezes melhor do que você procurar um médico quando você faz com morrer. Então, o Egito acabou adotando essa prática e virou também parte cultural deles de fazer a circuncisão. Lógico que não é igual o judaico, mas depois se incorporou dentro da cultura deles. Voltando aqui, como a gente está falando sobre estrangeiros, esse fato de que Yosef fez todo mundo virar estrangeiro, isso foi comparado à decisão que Moshe também teve quando ele levou a multidão de povos misturados que se converteram na saída de Mitzray. Em Pessa, quando saiu uma multidão de pessoas com ele também. Essas duas intenções eram boas, tanto de Moshe Rabbeinu quanto de Yosef. Eram boas, mas eles agiram por iniciativa própria disso, os nossos sábios. Não foi uma ordem ou uma sugestão dada por Deus. Nos dois casos, os resultados foram não tão bons assim. No primeiro caso, Yosef, isso deu forças futuramente para que o Egito pudesse escravizar os judeus. E no segundo caso, de Moshe Rabbeinu, que quis levar essas pessoas junto, eles acabaram por fim influenciando a Israel contra Deus no Egel Zahav, com a construção do bezerro de ouro. Vamos finalizar com Maftir, posses na diáspora. O que a gente pode aprender com isso? Posses na diáspora, no exílio? Como assim, papai? Neste Maftir nós vemos como Israel se estabeleceu na terra do Egito, vem dizendo lá, Israel acabou comprando posses, etc., até adquirirem terras e frutificarem, se multiplicarem muito lá. Outra explicação é que parece que a terra acabou os agarrando contra a sua própria vontade. Algumas explicações disso não quer dizer que eles tomaram posse da terra, que eles compraram terra, é o contrário. A terra acabou agarrando eles. O que significa? Uma explicação um pouco mais mística. Por mais que eles tivessem se instalado de forma confortável na terra de Goshen, por mais que eles tivessem lá comprado terras e ali não era a terra deles. É isso que, para deixar bem claro, você pode ter comprado, você está bem, você está prosperando, mas alô, aqui não é a tua casa, aqui não é a tua terra. Ainda assim, eles eram considerados estrangeiros lá. Tentar se instalar na diáspora, formar raízes fora da terra de Israel, exílio na diáspora, no Brasil, em qualquer outro lugar que esteja, é se deixar agarrar pela terra no estrangeiro.
estrangeiro e se afastar para longe dos valores judaicos. Às vezes eu me perguntava muito quando estava no Brasil, por que as pessoas não vêm para Israel? Por que os judeus ainda ficam na diáspora? Lógico, existe uma explicação maravilhosa sobre isso. Existe uma missão que é dada, existe um plano muito grande de Akadosh Baruch Hu, porque essas pessoas ainda estão lá. Mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado de nunca sair da terra de Israel e achar que outros países são realmente a nossa terra. Por mais que o povo judeu tenha sucesso na diáspora, isso nunca pode ser considerado a nossa terra. Aprendemos que com tudo isso deve ser encarado como um meio pelo qual a gente deve existir para cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, do nosso Criador, e não um fim proposto. Viver na diáspora é um meio para se cumprir a vontade e a missão que Hashem nos determinou, mas não é o fim. Hashem não quer que você esteja lá. Esse não é o fim proposto, mas é o meio pelo qual você vai alcançar a missão que Akadosh Baruch Hu deu para você, que Hashem deu para você. Quando o nosso povo estiver imerso no estudo da Torá, preste bem atenção, todo momento que o nosso povo estava ou está imerso no estudo da Torá, nós prosperávamos. Mas quando a assimilação começou, o povo de Israel começou de deixar de estudar e deixar a Torá em segundo plano, o exílio começou e se intensificou. A gente vai ver mais futuramente que um dos motivos da escravidão começar foi que o povo, infelizmente, Israel, o povo judeu, começou a se afastar um pouco da Torá e querer começar a imitar os atos de Mitzrayim dos egípcios. E isso não foi tão legal assim. Novamente, a gente encerra a paraxá dessa semana dizendo a importância do futuro de estudarmos a Torá hoje e sempre. Se for para ir para o exílio, que a gente possa até ir, mas com uma missão. Ele é um meio para se chegar à nossa missão, mas não como fim. Eu espero que a gente tenha estudado, tenha aprendido muita coisa. Um beijo no coração de todos vocês, da Gabriela e do Dani. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo, ou que possam assistir ainda, Gabriel Kalev, e um dia possam entrar em contato com o papai, novamente, a Ariela Hesed e o Eliav Hassid. Que Deus abençoe vocês grandemente, e a gente volta na próxima semana, falando novamente sobre a Parashá Vayhi. Shalom Aleichem, Lehitraot.